E agora a gente queria falar sobre a questão do autista, mas mais principalmente a questão da inclusão do autista na sociedade. Doutor, volta e meia a gente vê casos escabrosos de pessoas que de repente não aceitam. Já tivemos até caso de humor, de pessoas fazendo humor em relação a autistas, né? Tivemos um caso um tempo atrás de pessoas debochando. Então, volta e meia, o autista não tem essa inclusão plena na sociedade ainda, né? De fato, eu costumo dizer que o primeiro passo para a inclusão é o conhecimento. E a falta dele exclui sempre, né? Sim, a gente vê que autista, por muitas vezes, o autismo é utilizado como adjetivo. Ah lá, parece autista, então, doutor, quando a pessoa é quieta, como algo negativo. É uma coisa absurda, chega coisa assim, por isso que eu falei, coisas escabrosas que a gente escuta. Agora, tem uma coisa que a gente vê, o autismo, às vezes o diagnóstico do autismo costuma ser muito tardio. Por que isso? Sim, pela própria falta de conhecimento, até da família e às vezes do profissional que está atendendo, que costuma muitas vezes banalizar algumas queixas dos pais. Por exemplo, geralmente só se nota, muitas vezes, a maioria das vezes, quando se busca ajuda, só se nota uma alteração no desenvolvimento neurológico quando a criança está com atraso na fala. Mas ela já deu diversos sinais antes de atrasar disso já a tinha fala. dado. Geralmente os sinais acontecem muito precocemente. O diagnóstico, a gente fala muito de 3 anos de idade, mas a gente não precisa fechar o diagnóstico de autismo para começar a ajudar aquela criança, sabe, padre? Então, muitas vezes, as queixas dos pais são negligenciadas nos consultórios, nas consultas pediátricas, tá? Então, consultas rápidas que não avaliam se a criança está fazendo o esperado para a idade. E também, muitas vezes, os pais sabem que tem algo errado e não procuram ajuda porque não querem a resposta. Por causa do medo, né? Sim. Por causa do medo, de repente, É claro, eu perguntei isso para você, mas hoje a gente tem mais... tanto é que a gente vê mais diagnósticos. Sim. As pessoas estão mais atentas a isso, né? Existe uma atenção maior das famílias. Com certeza, a gente tem falado muito mais de autismo, né? Essa discussão tem tomado conta aí de séries, filmes, de reportagens, então isso tudo está vindo mais à tona e muitas pessoas têm se identificado na vida adulta com sinais, por que elas eram diferentes e não entendiam. E aí começa a se entender. Doutor, tem um VT para a gente ver? Vamos ver. Achei interessante lembrar que é muito importante que o Estado, né, garanta medidas que auxiliem na inclusão das pessoas com a questão do espectro autista. Em 2020 foi criada a lei Romeu Mion, que é o filho do Mion, né? Do Marcos Mion, né? Vamos conhecer um pouco sobre essa lei. Veja só. Não coloquei. A lei Romeu Mion, nomeada em homenagem ao filho do apresentador, Marcos Mion, é uma norma criada para favorecer pessoas com algum espectro autista. Mas o que ela faz? Ela permite que todo portador de alguma variante da síndrome tenha uma carteira especial que garante direitos necessários para a vida dessas pessoas. O documento pode ser visto como um facilitador para serviços públicos. A carteirinha terá vencimento em 5 anos, caso não haja renovação por parte do dono. Interessante a gente falar sobre a questão da inclusão do autismo, né? E eu queria, mais uma vez, a gente fala, o termo foi usado, espectro autismo, autista. O que é o espectro autista? É porque não existe só uma classificação de autismo, né, doutor? Exato. Antigamente a gente usava o termo autismo infantil. Esse era o diagnóstico principal. Sim. Esse diagnóstico mudou para TEA, transtorno do espectro autista, justamente por ele ter um espectro de expressões. Cada autista, ele expressa o autismo de forma totalmente única e individual. Sim. Então, alguns vão ter mais dificuldades, por exemplo, na socialização, enquanto outros você... primeiramente, não vê uma diferença na socialização, mas vê algumas diferenças sensoriais, por exemplo. Então, cada um tem habilidades e dificuldades diferentes, por isso é um espectro. Como você falou, tem pessoas que às vezes não percebem que teriam o transtorno. É um transtorno, não é? Sim, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Teria o transtorno e de repente descobre isso na vida adulta.
É Exato. normal isso acontecer? Sim, principalmente agora e principalmente em mulheres. Porque o que acontece? Mulheres, as meninas no geral, têm uma capacidade de adaptação muito maior do que meninos. Então, por vezes, na infância, aquelas meninas são as muito tímidas ou as estranhas da sala, sabe? E são diagnosticadas com ansiedade, depressão, muitas vezes pela própria exclusão e dificuldade de socializar, que não quer dizer que elas não tenham depressão e ansiedade também. Sim. Mas muitas vezes elas têm esses diagnósticos errados porque a base não foi descoberta, que era o autismo. Então a gente tem uma série de mulheres que agora, muitas vezes levando seus filhos ao médico, acabam descobrindo que são autistas porque vê o que está alterado no filho, elas também tinham alterados e conseguiam mascarar. Elas se veem ali, né, como um espelho, elas se veem ali e elas conseguiam, porque a capacidade de adaptação do ser humano é muito grande, né? Sim, e da mulher maior ainda. Da mulher, eu não sabia, a mulher tem, olha que coisa interessante. Sim. E uma coisa também que a gente vê muito em mulher é o que a gente chama do termo em inglês masking, que é justamente mascarar as expressões do autismo. Então, por muitas vezes, elas são subdiagnosticadas porque elas conseguem mascarar melhor que os meninos. Que coisa. Naturalmente, né? Sim. Naturalmente. A gente tem uma pergunta para o Dr. Tiago. Vamos ver. Tenho um filho autista e na minha própria família há muito preconceito, o que torna muito difícil cuidar dele. Como posso mudar isso? É difícil a gente falar que ainda tem preconceito em relação ao autista, né? Mas existe, né? Sim. Por exemplo, até o Paulinho estava falando da situação ali do restaurante, Isso, é que a gente viu uma criança fazendo birra e as pessoas aplaudiram. Eu era uma das pessoas que julgavam crianças fazendo birra quando eu não conhecia a saúde mental da criança, né? Quando eu comecei a estudar, eu vi que isso pode ser realmente uma má educação? Pode, mas muitas vezes tem algo além disso. Então a gente nunca sabe o que aqueles pais passam em casa, certo? Então, a maneira certa não é só isolar aquela criança de contatos e meios públicos. E esse preconceito, ele vem só de pessoas de fora, mas muitas vezes a gente tem preconceito dentro de casa. Então, avós, tios e tias que não entendem o diagnóstico e que negam o diagnóstico, não, isso não é nada não, ele vai crescer e vai melhorar, ou o pai dele também era assim e melhorou. Isso existe tudo... um medo grande da família, né? Sim, de um se medo. deparar com o diagnóstico. Exato. Muitas vezes o preconceito, ele vem como forma de preconceito, mas ele está disfarçando o medo da família aceitar que a criança é de fato diferente. Basicamente, o que a gente pode fazer no meio familiar é educar pouco a pouco a família do que é o autismo e do que aquela criança precisa, porque muitas vezes elas precisam de uma alteração na dinâmica familiar, uma alteração, por exemplo, em alguns estímulos na casa que podem ser irritativos para aquela criança, com som alto, a televisão alta que a avó escuta no 100 e a criança se irrita com aquilo. Então são medidas familiares que podem dar uma qualidade de vida melhor, não só para ele, mas para a família toda. Qual que é o melhor momento para a gente diagnosticar a questão do transtorno? O melhor momento é quanto mais cedo. Mais cedo, quanto mais cedo. Exato. Eu costumo dizer, diagnóstico precoce não é diagnóstico com pressa. Nós não precisamos fechar um diagnóstico de qualquer jeito, porque o diagnóstico, uma vez feito, ele não é retirado. Então, isso é verdade. Vai ser pro resto da vida. Não existe ex-autista, certo? Mas a gente pode ver essas diferenças desde muito cedo, tá? Com as consultas de acompanhamento dentro da própria pediatria. E quando a gente nota as diferenças no desenvolvimento neuropsicomotor, da criança, a gente começa a causar intervenções. Então, se ela tem atraso na fala, mesmo ela não sendo autista, a gente vai encaminhar para uma fono para a gente trabalhar a fala. Se ela tem uma dificuldade com alguns elementos sensoriais, por exemplo, em molhar ou o barulho de água, a gente vai trabalhar uma terapia comportamental, uma terapia ocupacional, para começar a estimular aquela criança o contato com a água, por exemplo. Olha que interessante. Sim. Olha que a Angélica Mendes está entrando em contato com a gente. Falou, gratidão ao Dr. Tiago, foi uma fala dele sobre o autismo que convenceu meu marido a levar nosso príncipe ao médico. Ele recebeu o diagnóstico e agora trata. Obrigado a vocês por trazerem ele para falar. Gente, que interessante. Nossa, olha que legal. Muito bonito isso, viu? Muito bonito. Obrigado, Angélica. Fico muito feliz de ler isso. Isso aí faz tudo valer a pena. Faz mesmo, né? De repente, por causa de uma pessoa, né? Faz tudo valer a pena. A gente vai ver um filme, o trailer, né, do filme No Espaço Não Existem Sentimentos, né? Ele conta a história de Simon, né, um jovem com espectro autista que resolve ajudar o irmão a encontrar uma namorada. Vamos ver. Earth to Simon, do you copy over? Asperger, jag kan inte NRB. Du får hitta en annan jävla tjej som uppfyller era krav på att leva med dig, fattar du? En annan jävla tjej. Du måste hitta en annan jävla tjej till dig. Vad pratar du om?
Sam gillar Simon, matlagning och lakrits. Sam gillar inte hundar, senap och matematik. Senap eller ketchup? Ketchup eller senap? Vad ska du ha? Nej, attraktiv. Vad är det här? Det är flickans objekt. Hur mycket tror du att det blir tillsammans med min raka motsats? Du är en idiot! Oh, shit! Gud, förlåt! Hur gick det? Du måste träffa min bror. Han säger att motsatser attraherar varandra och ni är varandras motsatser. Jag gillar inte att ta på folk. Men gud, vad söta! Vad gör du? Du rörde vid mig. Jag gillar inte när någon rör vid mig. Muito interessante. O filme traz uma coisa, a questão das Asperger. É o que faz parte do espectro autista? O termo síndrome de Asperger, ele foi utilizado por muito tempo. Atualmente não é mais utilizado. Provavelmente esse filme é um pouco mais antigo, tá? Justamente porque ele carregava uma série de preconceitos junto com o termo. O filme aquele Big Bang Theory também trazia o Sheldon como também, como se tivesse Asperger, né? É, porque o Asperger, ele faz parte do transtorno do espectro autista e era uma forma meio que de separar. Isso não é autismo porque ele é funcional, mas na verdade é um autismo, só que diferente. Então, ao invés de falar Asperger, a maioria deles são classificados como nível 1 de suporte dentro do transtorno do espectro autista. Tá bom. E aí, no caso ali, traz algumas coisas interessantes, como a parte sensorial, ele não gosta do toque, né? Uma série muito bacana aí pra quem tá em casa é Uma Advogada Extraordinária, uma série coreana que traz de forma muito sensível e com muito cuidado nas informações, porque às vezes a gente vê o autismo sendo retratado de forma muito caricata. Caricata, isso é importante lembrar. Então essa série é muito cuidadosa, é saudável e acho que é um aprendizado para toda a família. A gente vê um filme, isso é interessante, o filme, mas de repente o filme se fixa muito em algumas coisinhas, né? Sim. Que a pessoa não tem sentimento, que a pessoa não sabe decidir. Que é super inteligente. Que é super inteligente. E não é a realidade da maioria. Tipo assim, eu acho que é interessante, tem que ter cuidado com os estereótipos por causa disso. Porque de repente a pessoa vê, eu vou ser como o Sheldon Cooper, né, que tem inteligência idética, memória idética, tem isso e tal. E não é assim, né? E de repente fica rotulando as pessoas. Exatamente. Também, né? Agora, o autista, dependendo do espectro, tem algumas limitações, mas todo autista pode ter uma vida social satisfatória, né, doutor? Sem dúvidas. Basicamente, o diagnóstico de autismo, ele não é para ser uma prisão, ele é para ser uma liberdade. Então, a pessoa, a partir do diagnóstico, a gente vai justamente tentar intervir para que ela tenha uma vida funcional, independente, e isso não quer dizer transformá-la em uma pessoa típica. Uma personalidade atípica, ela vai ter suas particularidades e não cabe a gente tirar essas particularidades dela. Se ela tem movimentos de estereotipia, que são movimentos repetitivos, aquilo socialmente pode não ser muito bem aceito, mas aquilo é uma característica particular dela, muitas vezes, que traz conforto para ela. Então, isso não vai deixar ela de socializar, por exemplo. Então, claramente, ela pode ter uma vida plena, independente. Se a gente intervir cedo, a chance disso acontecer é muito maior. Tenho colegas diagnosticados com autismo que são adultos, têm profissão, se formaram na faculdade e têm uma vida muito bacana. Olha, em 2015, o apresentador Marcos Mion anunciou que o seu filho Romeu, ele tinha autismo. Isso foi em 2015, né? A nossa produção separou um VT que conta um pouco dessa história. Vamos ver. Eu admiro muito o Marcos Mion pela sua maneira de encarar o transtorno do filho, por ser uma voz que fala para todos, por ser uma voz abalizada que fala, né? E admiro pela fé que esse homem tem, né? Mostrando ali o quanto que ele batalha justamente para acabar com esse tipo de preconceito, acabar com todo esse tipo de olhar mais estranho sobre o autismo. Veja só. Quem é meu amor? Eu, você. Comeram muito. Na hora que eu segurei o Romeu, cara, assim, eu virei homem, de verdade. Naquele momento, eu parei de ser um moleque.
E a gente queria proteger o Romeu, não tirar ele debaixo da nossa asa de forma alguma. A gente não queria as pessoas apontando o dedo, a gente não queria as pessoas tirando sarro. Quanto? Daqui até onde? Daqui até a lua. Eu acho importante uma personalidade tão querida e tão amada quanto o Marcos Mion e nacionalmente conhecido ter essa postura, né? Porque acho que dá, como ele diz, dá coragem para muita gente ir procurar um médico, procurar um especialista para trazer essa libertação para a pessoa, né? Que de repente a pessoa tem muito medo, tá preso naquele medo ali, né? Sem dúvidas, com certeza. Doutor, tem ainda mitos sobre o autismo? Quais os mitos que atrapalham a conscientização e a busca de um tratamento para o autismo? Bom, a gente se depara com vários mitos, várias notícias falsas. A gente tem uma clássica, por exemplo, que a vacina causa autismo, que vacinas causariam autismo. Meu Deus do céu. Essa crença foi criada por um médico que chama Andrew Wakefield. Ele foi cassado porque ele publicou um artigo que tinha informações falsas, porque ele queria quebrar a patente da vacina tríplice viral. Então, todas essas notícias foram para justamente quebrar a patente para uma nova vacina ser comercializada, julgando aquela como causadora do autismo. E, infelizmente, muitos pais, até hoje, dos movimentos antivacinas, acreditam nessa informação e não vacinam seus filhos adequadamente. Mal tem feito, quanto mal fez, né? Quanto mal a gente tem. Aliás, até hoje, né? Tem gente não vacina poliomielite, não vacinando a questão. Não, olha, gente, quanta coisa horrível que está acontecendo. E casos de doenças que já estavam praticamente erradicadas têm voltado, aumento de casos de sarampo, rubéola, tudo. Eu acho que dos mitos, né, um dos piores que acaba afetando todas as pessoas. E os outros mitos, né, que tem vários. Às vezes de achar que o autismo é como se fosse uma pessoa que não tivesse sociabilidade nenhuma, né? Sim, muitas pessoas acham que autistas não têm sentimentos, falam que eles vivem no mundo dele. Como se eles não tivessem nenhum mínimo interesse em socializar. A questão não é que ele não tenha interesse em socializar, muitas vezes ele não sabe como socializar, ele não tem a atitude de fazer, mas muitas vezes eles demonstram afeto com as pessoas mais próximas, só que de forma diferente. Outro mito também é de que todos são superdotados, são gênios, que isso foi muito construído até com as questões dos filmes, que sempre tratavam os personagens assim. Outra questão é que autismo só acontece em homens e em meninos, porque a proporção de homens com autismo realmente é muito maior. É maior. Só que tem vários casos que podem justificar essa diferença, mas meninas também podem ter autismo, sabe? Outro mito que é mais atual é o chamado autismo virtual, que não existe. Autismo virtual não existe. Autismo virtual? Porque atribui o autismo ao uso de telas. Então, claro, as telas em excesso, elas vão causar danos, elas vão causar um atraso no desenvolvimento cognitivo, porque não é o estímulo adequado para uma criança. Mas nada disso é capaz de causar autismo, porque o autismo, a criança, ela nasce autista. Ela não se torna autista porque você deu o tablet. Não é provocado por alguma coisa, né? Exatamente. Não é provocado por vacina, não é provocado por nada disso. Exatamente. Então, o autismo virtual, caso alguém tenha recebido essa notícia do médico ou lido algo do tipo, isso não existe. Deve ser mais uma das fake news ou daquele médico que inventou da vacina também. Como que chama o médico que inventou da vacina? Andrew Wakefield, sim. Andrew Wakefield? Andrew. Andrew Fake News. Aqui, você sabe qual o símbolo que é usado para representar o autismo? Veja esse VT, olha. Apesar das pessoas compreenderem mais sobre o que é o autismo, ainda há um preconceito enraizado na sociedade. Por isso, alguns símbolos são usados para representar os autistas.
de forma a gerar identificação. O símbolo mais comum é o laço com o quebra-cabeça. Ele foi desenvolvido nos Estados Unidos em 1963. As peças com cores diferentes representam a diversidade de pessoas e famílias que convivem com o espectro autista. Já o quebra-cabeça representa a ideia de que os autistas são difíceis de compreender. Por causa desse último significado, alguns autistas sentiram que isso dificulta a quebra do preconceito ao invés de ajudar. Por isso, há pouco tempo, os próprios autistas criaram um novo logotipo, um símbolo do infinito nas cores do arco-íris, representando a esperança e a inclusão de pessoas no espectro dentro da sociedade. Muito melhor, né, gente? Aquele símbolo lá, quando o outro era quebra-cabeça, é porque é difícil. O que é isso? O negócio gerava preconceito, né? Foram os próprios autistas que elaboraram esse novo símbolo, porque mostra que eles não precisam se encaixar, eles são infinitos de fato. Não precisa, justamente, não precisa se encaixar como num quebra-cabeça. Exato. Eu ficaria a tarde inteira, a semana inteira, conversando com o Dr. Tiago, mas o tempo acabou e eu queria agradecer Dr. Tiago Dutra. Por Lopes, eu não sabia que se chamava Lopes. Tá? Lopes Dutra. Olha aí. Olha aqui, ó. Então vamos lá, vamos seguir o Dr. Tiago no Instagram. Você viu como ele faz bem pra gente? Como ele traz com serenidade, com esperança, né? É muito bom. Olha, ó. Atenção, siga no Instagram, @DutraLopes. Esse mesmo. Z. Isso, com um Zzinho no final. DutraLopes. @DutraLopes, que é o Instagram do Dr. Tiago, né? Para você ter muita coisa, informação séria ali, séria, tá bom? E também você pode entrar em contato com ele pelo e-mail também. Pelo e-mail, sim. Atenção, Tiago com TH, Lopes Dutra. Tiago Lopes Dutra, @gmail.com. Gente, esse Tiago, ele é muito chique, porque ele é pós-graduando em psiquiatria infantil pelo CBI of Miami. Foi estagiário no Centro de Autismo da Universidade de Miami. Sim. Chique, não é? Olha aí, promove conscientização sobre transtorno de eventos, assim como conteúdos para a internet. Para a internet, mas você faz na internet, tem um canal... Sim, na verdade, isso tudo começou com a internet. Eu criei uma série de vídeos para pais. No YouTube? No Instagram, chama Autismo Simplificado. No seu Instagram? Isso, tem uma série de vídeos lá que é só para os pais aí de autismo, com vários temas sobre o assunto. No Instagram, olha que interessante isso. Vários vídeos sobre autismo e principalmente para os pais. Por favor, entra lá e siga. Isso. Siga lá. @DutraLopes. Doutor, muito obrigado. Obrigado a você, meu querido. Nossa, foi um prazer estar aqui de novo. Você. Olha que bom. A gente vai encerrar o programa com o clipe Amor e Mais Nada, feito para o Dia Mundial do Autismo. Obrigado a vocês que ficaram com a gente. Obrigado. Amanhã a gente encontra ao meio-dia. Deus abençoe você. Sua alegria, sua pureza, sua verdade, seu mundo sem igual. Você é especial. Seu sorriso me ilumina, me dá força todo dia. Meu mundo não é igual. Com você tudo é especial. Precisa saber que meu amor por você é incondicional. Vou gritar pro mundo entender que o meu amor por você é incondicional. Você é um presente de Deus, você é um projeto de Deus, o mais profundo sobre o amor. Eu aprendi com você. Você é um presente de Deus, você é um projeto de Deus, o mais profundo sobre o amor. Eu aprendi com você. É amor que não vem de coisas materiais, que não quer nada em troca.